Vamos dar sequência aqui ao Linha de Frente, porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu algumas declarações sobre a polêmica envolvendo a fake news do Pix e também a decisão do governo para tentar controlar a situação. Rui Costa afirmou que o governo deve se antecipar e comunicar qualquer mudança que impacte a vida da população. Nesta semana, durante a reunião ministerial, o presidente Lula deu uma bronca nos ministros e pediu que toda a portaria passe pelo aval da presidência antes de ser publicada. Em relação ao fluxo da análise desses documentos, o ministro da Casa Civil explicou que vai buscar aperfeiçoar o modelo para que as informações não cheguem à população de forma burocrática. Vamos ouvi-lo. Então o governo tem consciência disso, que isso estrutura as relações de trabalho, estrutura as relações pessoais e isso não será utilizado como elemento para apuração de renda e cobrança de tributos e muito menos taxação. Isso é importante, é claro, o governo. O que o novo ministro das Comunicações está fazendo, Sidônio Palmeira, é estruturar toda uma lógica de melhorar a capilaridade, a percepção da população para as políticas públicas. Não especificamente sobre o Pix, mas é que de agora em diante é comunicar primeiro e publicar depois. Ou seja, é preciso que a gente faça a população entender antes quais são as medidas que serão feitas para a gente não correr atrás do prejuízo. Diogo da Luz, na semana passada o governo perdeu uma semana muito positiva, porque o presidente Lula sancionou a reforma tributária, algo prometido, que se estendeu por mais de 30 anos, mas nesta semana nós tivemos primeiro a coletiva lá da Receita Federal, que abordou a questão do Pix. Na terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gravou um vídeo colocando que não haveria cobrança na compra de dólar, nos PETs e também no Pix. Na quarta-feira, o presidente Lula também fez uma doação ao estádio aqui do Corinthians, R$ 1.013, falou, olha, não vai ser cobrado o Pix, colocou. Na quinta, teve uma outra coletiva e mesmo assim, faltou confiança naquilo que o governo estava falando. Inclusive, o ministro Haddad culpou a imprensa de divulgar a situação, que as pessoas não estavam também atentas a tudo isso. E houve a culpa direta ao deputado Nicolas, quer dizer, 200 milhões de visualizações, como se o deputado conseguisse, sem ter toda essa estrutura estatal, comunicação, ministro, ele conseguiu, teoricamente, aí, ser mais ouvido que o próprio governo. Faltou essa confiança, Diogo? Pois é, Marcelo, a comunicação é importantíssima. Quando você tem um bom produto para apresentar, você tem algo de verdade para comunicar. A gente precisa lembrar, falei há pouco, inclusive, essa confusão toda começou com a fake news feita pelo governo, que ao criar essa medida de controle sobre os PIX de pequeno valor, porque R$5.000, convenhamos, não é um grande valor em termos de organizações criminosas. Não era para combater lavagem de dinheiro e nem crime organizado. Estava na cara que era para entregar para a Receita Federal e não para taxar o Pix, que não foi o que as pessoas falaram, pelo menos a maioria das pessoas. Mas ao entregar as informações para a Receita Federal, expõe todas as pessoas de uma maneira invasiva e não é um direito do Estado fazer isso. E a partir do momento que o fiscal da Receita vê que a pessoa teve um gasto acima dos seus ganhos, não foram compatíveis, vai taxar, sim. Essa era a ideia, não tenha dúvida nenhuma. Talvez não implantasse ainda em 2026, talvez só em 2027, por uma questão de estruturação. Mas o objetivo era esse, sem dúvida alguma. Então, quando ele reclama que a comunicação foi feita por quem mostrou esse fato, ele está completamente enganado. E volta naquilo que eu sempre disse. Nenhum criador de fake news é tão grande quanto o governo. Não este ou aquele. O governo no mundo inteiro sempre é criador de fake news. José Milagre, hoje a notícia é o seguinte, que agora o novo ministro da Comunicação, ele quer todos os dados dos ministérios para turbinar justamente as ações do governo. Quando você faz um diagnóstico de que a comunicação não funcionou, você está partindo do pressuposto que você fez tudo certo, mas a informação não chegou à população. Será que é real isso? De fato foi feito tudo certo e a comunicação falhou, ou o governo tem dificuldade de admitir seus erros mesmo? Marcelo, é uma conjunção de fatores, né? Primeiramente, a falha de comunicação no sentido de comunicar, poderia ter comunicado no sentido de que, olha, era 2.000, eu estou estendendo para 5.000, então PIX mensais até 5.000 para pessoas
físicas não é comunicado. Acima de 5 mil nós vamos comunicar. É um comunicado. Também poderia ter feito uma campanha mais ostensiva nesse sentido. Mas, mais importante do que falha de comunicação, eu quero destacar aqui para a audiência a descrença da população nesse governo. Diogo colocou muito bem em relação aqui ao maior propagador de fake news. Veja bem, há pouco tempo atrás, nós tivemos a taxação dos sites chineses da Shopee, a chamada taxa das blusinhas. E o que o governo fez? Uma campanha ostensiva de que voltou atrás, não iria taxar. E eu pergunto a você, audiência, está taxando ou não? Nós estamos descrentes de qualquer informação. Então, a partir do momento que o governo lança uma informação de que com acima de 5 mil para pessoa física e acima de 15 mil para pessoa jurídica, eu estou combatendo o tráfico, o crime organizado, ora, a população já está vacinada. Somou-se a isso a uma postagem viral muito bem elaborada e que em nenhum momento fez fake news do Nicolas Ferreira, que ganhou os algoritmos da rede social com mais de 200 milhões, 200 mil de visualizações, e todo esse contexto, aliás, milhões, e todo esse contexto fez com que o governo se desesperasse. Não existe nenhuma fake news, ele apenas trabalha a questão de que, olha, não é taxado diretamente, mas essa informação não tinha a finalidade de combater o crime, mas tem a finalidade de informar a Receita para futuro cruzamento de dados e, eventualmente, imposto de renda. E que isso prejudicaria, sim, a economia informal, o pequeno empreendedor, enfim, o trabalhador pessoa física. Foi essa a comunicação e agora o governo está tentando aí catar os cacos e entender o que aconteceu. Tentou, investiu dinheiro em mídia, investiu dinheiro inclusive em falas que não viralizaram e a população o maior recado que nós temos nesse cenário é que a população está descrente e não confia nas falas do governo, tanto que a postagem do Nicolas teve essa grande repercussão. Emerson Tawil, eu queria que você fizesse a sua análise justamente desse episódio, que é marcante, evidentemente, e evidencia isso que o Milagre colocou há pouco agora. O governo, como sempre, de forma obnubilar, ele sempre tenta colocar ao povo em posições das quais, de forma nebulosa, sejam implantadas taxações. Como sempre, apertou a economia, taxa-se o povo. E na contramão de direção, para a surpresa de toda a população, Nicolas Ferreira, de uma forma muito enxuta, limpa e cristalina, conseguiu explicar de uma forma que até quem não queria conseguiu entender. E isso acabou reverberando não só nas redes sociais, mas em toda a nação e repercutiu de uma forma positiva para o governo, e isso causou uma certa preocupação quanto à parte da rejeição, né, e a imposição dessa taxação. Tiveram que recuar para que não houvesse um aumento ainda mais do que já existe, como disse o Zé do Milagre, quanto à parte da descredibilidade do governo para com a população. Graças a Deus, esse vídeo alcançou aí a sua marca de mais de 200 milhões e, como eu disse, foi uma forma, eu assisti, uma forma muito adequada e transparente para que a população tivesse, sim, a informação de uma forma correta, enxuta, mais autêntica e verdadeira, de que aquela taxação seria imposta, mais uma vez, aos contribuintes que mais sofrem e tanto o governo acaba colocando as taxas em cima da população. Infelizmente, não deu certo dessa vez, mas eles devem se reorganizar novamente para tentar dar uma nova interpretação, uma alquimia de palavras, como costumam fazer, para que a população, no momento talvez de maior distração, acabe sendo colocada essa taxa mais uma vez em cima da nossa população que tanto sofre. E aí, Marisa, a gente colocou há pouco a palavra do presidente Lula, você observa também que muitas vezes é aquela história, vou falar alguma coisa para mudar o assunto, mudar o tema, vamos mudar a situação. Você acha que funciona também por isso que o presidente foi mais incisivo hoje, provocou o governador Zema e demais governadores? Claro que sim, é uma estratégia do Lula, desde o Lula 1, Lula 2, e que a gente tivesse a inteligência emocional do Lula de mudar de assunto, né, e trazer para a pauta assuntos que talvez nem deveriam ter pautas, essa é a grande real. Mas eu quero dar um ponto de vista, colocar meu ponto de vista aqui de uma forma um pouco mais pé no chão, porque nós não podemos afirmar que de fato o PIX seria taxado, ok? O que nós podemos imaginar aqui é que poderia ser taxado mediante algo que aconteceu no passado. Por exemplo, a taxa das compras acima de R$50 não existiriam. Hoje a gente sabe que se você comprar aí algo no mercado chinês ou nessas plataformas chinesas, Shein, entre outras, você vai ter a taxação, que foi uma promessa lá atrás de que não seria taxado, não haveria taxação. Então nós, brasileiros, nós somos acostumados, assim, somos induzidos
a não acreditar mais nessas promessas. Por isso se teve toda essa celeuma, todo esse escândalo, essa confusão sobre o vídeo do Nicolas Ferreira, que foi visto por mais de 200 milhões assistido por mais de 200 milhões de pessoas. E aqui eu faço uma comparação, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até naquela ocasião, tinha o mesmo número de seguidores do Nicolas Ferreira na sua plataforma. O que difere? Por que o Nicolas Ferreira foi mais escutado do que o próprio presidente da República? Eu explico. Talvez credibilidade. Não que o Lula não passe uma credibilidade, ele deve passar credibilidade para os seus eleitores, mas o vídeo do Nicolas passou muito mais uma seriedade do que vive o brasileiro, do que as narrativas colocadas pelo governo. Ora, não seria taxado e o que nós estamos vendo é uma taxação. O Pix não seria taxado, apenas supervisionados, entre aspas aqui, mas, tendo em vista tudo que nós já passamos, o brasileiro ficou com medo, né? Grande parte dos brasileiros ficaram com medo de ter essa taxação, não ser apenas uma questão de oratória do governo. Diogo da Luz, complemente? Seria taxado sim, e eu explico para você por quê. Quando o governo, de maneira inconstitucional, invade as suas informações sigilosas sobre seus pagamentos, que ele não tem esse direito, e manda para a Receita Federal, para que ele faz isso? Por que ele quer saber quais são as suas despesas? É sabido que um funcionário público, como é um servidor da Receita Federal, quando ele vê despesas que ele acha incompatíveis com a Receita, ele não precisa, ele é obrigado a ir atrás disso e cobrar a pessoa pelo imposto. Portanto, não precisava de nenhuma norma nova, era só esperar uma estruturação da Receita que iriam sim taxar no imposto de renda as despesas das pessoas. Não, mas aí, desculpa, posso rapidamente? Mas aí é uma questão óbvia, não uma questão só do Pix, é uma questão de tempo. Se dessemos tempo, ou se eles dessem tempo para esse atual momento, por exemplo, até julho, nós não precisaríamos mais desse imposto do Pix, porque seria uma coisa natural essa recolha de imposto. Então, por isso que eu estou falando, nós não podemos afirmar, nesse momento, que o Pix seria taxado a curto prazo, uma vez que precisaria se levantar toda a questão econômica de cada cidadão que está ganhando ali de 5 a 15 mil reais, não é isso? Não, mas não é o Pix taxado. Aí que tentaram dizer, que todo mundo falou, não é o Pix taxado. Olha, R$10 porque você mandou um Pix. Não é isso, não. É as despesas em cartão de crédito, em Pix, em qualquer forma de pagamento. Todos os tipos de despesas de todos os brasileiros seriam entregues para a Receita Federal. A partir daí, sim, ela tem toda a sua vida de maneira inconstitucional e, sem dúvida nenhuma, seria para taxar no imposto de renda. E olha só, nesse seu raciocínio, o que seria então dos vendedores ambulantes? O que seria então dos motoristas de Uber? O que seria então desses trabalhadores informal? Seriam taxados e depois teriam que se explicar para dizer não, foi reembolso de alguma coisa. Muitas vezes a transação é entre marido e mulher, por exemplo. Uma vaquinha. Isso não tem uma vaquinha, uma série de coisas assim. E tudo seria visto primeiro como despesa exacerbada, taxando para depois a pessoa ter que se explicar. Não tem a menor dúvida disso.